Fala palmeirense, fala torcida palestrina e torcedor alviverde. Eu sou MJ e seja você bem-vindo a mais um vídeo aqui do MJ Alviverde. E eu quero te falar uma coisa, vocês viram aí que o Bruno Fux, ele se lesionou? O Bruno Fux, ele sofreu uma lesão, um edema, né, na coxa. E ele está fora dos próximos jogos, então, obviamente, ele não vai estar no jogo de volta contra o Corinthians na Copa do Brasil e, ao meu ver, isso vai ser uma grande perda para o Palmeiras. Eu quero comentar nesse vídeo com vocês outras perdas que eu acho que estão fazendo muita falta para o Palmeiras e ficou evidente no jogo de ontem contra o Corinthians e nos últimos jogos também. Eu quero comentar um pouco com vocês sobre isso. Se você está chegando aqui no canal e não é inscrito, deixa aquele like, faz a sua inscrição, né? Comenta no vídeo, todo o seu engajamento aqui me ajuda muito aqui, eu MJ, a continuar produzindo conteúdo do Palestra, beleza? E, gente, agora indo para o assunto do vídeo, é o seguinte. Eu achei que a situação do Bruno Fux com essa lesão é um problema sério para o Palmeiras. Por quê? Porque a gente já não tem o Murilo, né? O Murilo, ele também, se eu não me engano, sofreu uma lesão na coxa, alguma coisa do tipo, lá contra o Inter Miami, na Copa do Mundo de Clubes, certo? E o Bruno Fux, que era o reserva imediato, na realidade o Bruno Fux já disputava uma posição de titular com o Murilo, né? Porque o Murilo também oscila muito há um bom tempo. O Bruno Fux, ele agora também tá lesionado, vai demorar aí talvez umas semanas para voltar, alguma coisa. Ele vai ficar alguns jogos fora porque ele sofreu um edema na coxa, né? Sofreu essa lesão ontem no jogo contra o Corinthians. E agora, obviamente, provavelmente a gente vai ter que ver o Mikael na zaga no próximo jogo contra o Corinthians lá no Allianz Parque. E olha, não sei aí você palmeirense que tá me assistindo o que você acha, cara, mas de verdade, a gente tá ferrado. Porque o time tá ficando desfigurado. Essa que é a realidade. Vocês estão percebendo como o nosso time tá ficando desfigurado? É só vocês pararem para pensar o seguinte. A gente tem hoje no elenco, eu já falei isso várias vezes aqui nos vídeos, eu acredito muito nisso que eu tô falando. A gente tem apenas um zagueiro bom de verdade, o que é o Gustavo Gomes. A gente tem apenas um zagueiro bom de verdade e que quando jogava com o Murilo, ficava uma zaga legal. Então a gente tem um grande zagueiro que é o Gomes e o Murilo que é um zagueiro médio, ao meu ver, pelo menos. Um zagueiro médio. É como se fosse Batman e Robin, né? Você tem o Batman, ali que é o Gustavo Gomes e o Murilo é o Robin, né? Quando você tem Batman e Robin trabalhando juntos, eles combatem o crime. Sensacional, né? Não tem pra ninguém. Agora, se você tira o Batman, o Robin não consegue trabalhar sozinho. Aí arrebentou com tudo, né? Que era o caso do Murilo. Só vocês verem, quando ficava Murilo e Mikael, Murilo e Fux, era um desastre. Então você tem que ter o Batman jogando com algum ali sidekick dele, digamos assim, né? Então, agora você não tem o Murilo, não tem o Bruno Fux, certo? E agora você vai ter que ver o Mikael, a gente vai ter que ver na realidade, né? O Mikael ali substituindo o Fux. E ao meu ver, cara, isso é problemático, porque o Mikael vem se provando de verdade ser um zagueiro fraquíssimo, cara. Ele me enganou, vou ser bem sincero com vocês, ele me enganou porque nos primeiros jogos dele ele parecia que ia ser um zagueirão, né? Destruidor de jogadas, mas não. É um zagueiro atrapalhado, é um zagueiro inseguro, é um zagueiro que com a bola no pé ele assusta, você fica assustado com ele quando ele tá com a bola no pé porque ele toma decisões ruins, ele erra passes, né? Ele é um zagueiro ali bem atrapalhado, bem inseguro, de verdade ele é pra mim hoje o pior zagueiro do elenco. Eu não me conformo como o Palmeiras se desfez do Naves, é inacreditável o que o Palmeiras fez, ele se desfez do Naves pra ficar com o Mikael, na realidade. Não sei nem porque o Palmeiras comprou o Mikael. Não é possível que não tinha um zagueiro na base que eles pudessem colocar no lugar. Não é possível. Ou o próprio Naves, que já veio da base. Então, assim, o Palmeiras toma decisões que são bizarras quando você analisa na prática, são bizarras. E agora o Palmeiras vai ter que ir com o Mikael para um jogo contra o Corinthians no Allianz Parque, precisando vencer o jogo e de preferência não tomar gols. O Palmeiras não pode tomar gol. Não pode. Porque imagina você, se o Palmeiras tomar um gol, vai ficar muito complicado. Muito. O Corinthians vai se fechar de um jeito ali, cara,
que vai ser complicado. E a gente sabe que o Palmeiras ele tem uma dificuldade tremenda, absurda de criar e de furar defesas. O Palmeiras tem muito problema com isso. Eu falo isso há muito tempo aqui no canal. O Palmeiras ele é um time que ele precisa de espaço. Por isso que o Palmeiras geralmente ele se dá melhor jogando no contra-ataque. Ele é um time que ele precisa de espaço. Se o Palmeiras não tiver espaço, se ele enfrentar um time bem postado, fechado, organizado taticamente, o Palmeiras tem muita dificuldade, muita. Porque o Palmeiras ele é viciado em cruzamento, em jogar pelo corredor, e quando tenta jogar pelo meio, não funciona muito porque o time não está acostumado ainda a fazer isso. O time passou muito tempo viciado em jogar de um jeito só. Então, o Palmeiras não pode tomar gol. E aí você vai com uma zaga onde o cara que vai entrar ali, ele é a terceira opção, né? Porque não tem Murilo e não tem Fux. O Fux, ele, ao meu ver, é o zagueiro hoje do Palmeiras com o melhor passe. O melhor passe é o do Fux. Num jogo que você precisa vencer, é muito bom você ter um zagueiro com uma boa saída de bola, né? É muito bom você ter um zagueiro com essas características, e o Palmeiras não vai ter. Ele vai ter um zagueiro ali atrapalhado, péssimo com a bola no pé, que falha defensivamente na bola aérea, que falha em tomadas de decisão, um zagueiro fraco. Tanto na leitura de jogo, quanto com a bola no pé. No máximo, ele é um zagueiro fisicamente legal. Ele é um zagueiro forte e tal, tem uma boa capacidade física, no máximo. Agora, tecnicamente, taticamente, fraco. Isso é perigoso, entendeu? Porque a gente vai ter o Gomes, ele fica sobrecarregado, né? Se você coloca um zagueiro ali que não acompanha o nível dele, ele vai ficar sobrecarregado. Tanto que, se vocês forem ver, no gol contra o Corinthians, pra mim o culpado ali, principalmente, foi o Mikael. Porque o Mikael não voltou pra marcar. Então o Gustavo Gomes ficou sozinho no meio de dois caras do Corinthians. Então a jogada foi muito rápida, o Gomes não teve o que fazer. Certo? Então, se o Mikael tivesse ali na leitura da jogada, ele provavelmente, talvez o Palmeiras não teria tomado o gol, se o Mikael tivesse feito o que ele deveria fazer. Então, assim, a gente vai jogar com o Mikael, certo? E nas outras posições, o Palmeiras tá com problemas, cara. Pra mim, o grande problema nesse momento é a falta que faz o Richard Rios. O Richard Rios faz muita falta. O Evangelista, ele não é um jogador de nível de jogador titular do Palmeiras, não é. Ele é um jogador no máximo para ser um bom reserva, no máximo. Tô sendo generoso ainda. Ele é um jogador para ser reserva, ele é um jogador para compor o elenco. Ele não é um jogador com tanto talento, com tanta qualidade para ser um titular absoluto de um time com as pretensões que o Palmeiras tem, né? Ganhar Libertadores, Campeonato Brasileiro, não é. Entendeu? Na realidade, se eu não me engano, ele também tá jogando numa posição que ele não rende muito, como o Abel faz com todo mundo lá, né? Se eu não me engano, ele jogava mais de meia lá no Bragantino, e ele é colocado de segundo volante no Palmeiras, de camisa 8, então já tá na cara que ele não rende ali, ele fica perdido ali, então tá faltando... quer dizer, na realidade, o Palmeiras ele tá naquele ponto do campo com problemas, porque o Richard Rios faz muita falta, né? Muita falta, o Evangelista tá muito abaixo e jogando numa posição que já deu pra ver que ele não rende muito, que é ali de camisa 8. E cara, a gente tem ali onde o Estevão jogava, o Facundo jogando, que ele é a posição dele, né? Mas assim, comparado com o Estevão, olha que eu nem era um grande fã do Estevão, tá? Deixar bem claro isso. Nunca fui um grande fã assim do Estevão, mas o Estevão tinha mais qualidade, né? Ele tinha mais qualidade, o Estevão pegava a bola ali, ele com a bola no pé, ele podia fazer um drible, ele podia fazer uma jogada, ele cavava uma falta, né? Ele tinha mais qualidade, né? Você podia esperar alguma coisa do Estevão, né? E agora o Abel coloca o Sousa na esquerda, que se eu não me engano também não é a posição dele, né? Se eu não me engano ele joga pela direita também. Então você tem vários jogadores ali que jogam todos pela direita. Sousa, Facundo, Felipe Anderson, todos jogadores que jogam na mesma posição do campo. Então, se você colocar esses jogadores do outro lado, eles em teoria já vão estar improvisados e não vão render. Igual o Facundo não estava rendendo nada na esquerda e dá uma melhorada na direita, certo? Então assim, gente, tá complicado, cara. Tá complicado porque eu vejo um Palmeiras muito desfigurado, né? Já tava desfigurado, porque pra mim, perder o Estevão foi ruim. Perder o Richard Rios, pior ainda. O Richard Rios era o melhor jogador da temporada no Palmeiras. Tava jogando demais, destruindo, ao meu ver. Tanto defensivamente quanto na parte ofensiva.
O Paulinho, que pra mim, jogando mesmo com a canela arrebentada, em trave desse dia, um jogador com muita qualidade, demais. O Paulinho foi um jogador ali que ajudou, tava ajudando, muita qualidade, mas não joga mais esse ano. Então, parem pra pensar, não tem Paulinho, não tem mais Estevão, não tem Richard Rios, e o zagueiro que a gente tinha ali, com o melhor passe, com a melhor criação, se lesionou. E a gente tem na semana que vem um jogo extremamente decisivo na nossa casa, onde a gente precisa vencer por 2 gols de diferença contra o nosso maior rival histórico. É um problema, cara. É um problema. O Palmeiras ele vai pro jogo com Mikael, com João, com Lucas Evangelista, né? Lucas Evangelista, Mikael, sabe? Com o Sousa ali na direita, não rendendo nada, basicamente, né? E o cara também nem dá pra falar muito dele, porque ele acabou de chegar, o cara vai precisar se adaptar, o cara acabou de chegar, né? Ele é estrangeiro, ele vai precisar de um tempo. Cara, é complicado. E aí você precisa vencer o jogo com um treinador, né? Que tá com um trabalho fraco, ruim já há quase 2 anos e num fim de ciclo melancólico. Olha, é complicado, de verdade. Essa notícia do Fux, eu achei muito ruim o Palmeiras perder o Fux, não porque ele seja, gente, tá? Não porque o Fux seja um sonho de zagueiro, mas, cara, porque hoje ele é o zagueiro que a gente tem com o melhor passe. Ele cria, ele é um zagueiro que cria, que ele tem um passe bom, isso seria muito útil pro Palmeiras nesse jogo, e porque o cara que vai substituir ele é muito pior que ele. O cara que vai substituir ele é um zagueiro muito fraco, que até esse momento, todos os jogos que ele fez no Palmeiras, ele jogou mal. E pra quem não se lembra, né, o gol do Yuri Alberto, lá no Paulista, né, contra a gente, dentro do Allianz, foi em cima de quem? Do Mikael. O Yuri Alberto foi cortando pra dentro e fez o gol. Foi em cima do Mikael. O Mikael não teve capacidade de tirar aquela bola. Então, assim, olha, é complicado. A gente vai ter que torcer, mas de verdade, tá complicado, hein, cara? Eu quero saber o que você palmeirense acha dessa desfiguração que nesse momento tá sendo o time do Palmeiras, como o Palmeiras tá nesse momento desfigurado, né? Com muitos jogadores importantes saindo, né? O Richard Rios, o Estevão saiu, o Paulinho não joga mais esse ano. Quero saber o que você acha, se você realmente acha que isso é um problema e o que o Abel poderia fazer. Gostaria de saber o que você acha disso. O que o Abel poderia fazer para tentar dar uma melhorada nesse time para semana que vem, se é que dá para dar alguma melhorada, né? Beleza? Como eu sempre falo, se você não é inscrito aqui no canal, deixa a sua inscrição, se inscreve aqui no MJ Alviverde, me ajuda muito a continuar fazendo o conteúdo do palestra, deixa aquele like, comenta o que você acha desse bate-papo de hoje, beleza? Até o próximo vídeo palmeirense e avante palestra!